Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro encontro do webinário Conversa sobre Perguntas. Eu sou Daniela Azul e sou a mediadora desses encontros. Esse evento foi criado, promovido, financiado em curadoria colaborativa pelos espaços culturais Casa Fiat de Cultura, Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. Também quero agradecer a presença do escritor, jornalista e líder indígena Ailton Krenak, que abre, para nossa enorme alegria, essa programação hoje com o tema As Potências do Afeto. Rápidas palavras sobre o nosso convidado aqui de apresentação. Ailton Krenak, ativista indígena dos direitos humanos, nasceu em 1953 no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, pertence à etnia Krenak, é escritor e jornalista e gosta de biografias curtas. E eu evoco o Drummond aqui para a gente começar essa conversa e abrir esse webinário. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isso? Idem, idem, idem. E aqui eu pulo uma parte do poema. Ao acabarem todos, só resta ao homem a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. O Homem em Suas Viagens, poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu cito aqui, caríssimo Ailton Krenak, porque você tem falado dele nesses dias, e é um poema que eu acho que fala dessa conquista, né, o conhecimento de nós mesmos, da nossa conexão com o planeta, de que somos todos parentes das coisas vivas. E você tem uma indagação que eu acho que dialoga com esse poema, né? Somos uma humanidade? Sei que essa pergunta é uma provocação, mas eu gostaria de começar te perguntando se temos aí uma resposta em aberto. Obrigado, Daniela. Conversa sobre perguntas é um ambiente muito propício para esse nosso encontro, porque tem sido o universo que eu conscientemente tenho procurado habitar. Habitar esse lugar de conversa sobre perguntas, e sobre perguntas, em algum sentido, que ainda nem foram feitas. O Ideias de Ao Fim do Mundo, ele aconteceu nesse campo, num campo de conversando sobre perguntas que talvez ainda viessem a ser feitas 1 ano, 2 anos depois. E causou, inclusive, a observação de algumas pessoas que diziam: Krenak, você imaginava que a gente ia entrar pelo cano? E aí eu respondi: não, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Eu estava também me perguntando sobre essas questões, que elas são importantes para a humanidade, para essa tal de humanidade, e eu me impliquei de procurar ver qual a configuração que em cada tempo nós fomos dando para a humanidade. E parece que foi do século XIX para cá
que a gente quase que concordou com a mesma fotografia da humanidade. Assim como em algum momento também é maravilhoso ouvir o Drummond falar sobre a galáxia, falar sobre o cosmos, falar sobre o lugar onde esse nosso maravilhoso planeta Terra está, e dentro dele o homem, especulando, né? E eu me lembrei também, junto com essa imagem do retrato da humanidade, de um momento em que a tecnologia, a ciência, o desenvolvimento, digamos assim, científico, a nossa capacidade de invenção permitiu que um astronauta olhasse do céu e tirasse uma foto do nosso planeta e dissesse que a Terra é azul. Essas imagens são as imagens que eu acho que podia dar uma guia para o nosso encontro hoje sobre como nos afetar com o sentido da vida. Para além das relações entre pessoas iguais, que nós nos achamos humanos, eu queria convocar uma outra humanidade que é constituída por bilhões de outros seres que não têm nenhuma semelhança com a gente, e talvez seja por isso mesmo que a gente não reconheça esse outro. É um outro tão, tão, tão distante da gente, do que nós imaginamos que é a vida, que nós não somos capazes de reconhecer. Inclusive porque nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer quem está bem ao nosso lado, com a mesma anatomia, com a mesma fisiologia. O outro, humano, se ele for negro, por exemplo, o branco tem dificuldade de ver ele. Talvez vice-versa. E nós temos muitos estereótipos, e alguns estão tão fundados na nossa mentalidade que se constitui mesmo num preconceito que impede a gente de enxergar o mundo e de nos enxergar nós mesmos. É nesse sentido que eu convoquei a nossa subjetividade, a nossa imaginação, para pensar como seria a implicação que nós, os humanos, poderíamos ter com outros seres não humanos. Mas quem sabe a gente vai ter que fazer essa longa jornada que o poeta convoca, que é uma viagem primeiro para dentro de nós mesmos, para depois a gente ser capaz de reconhecer um outro. Esses afetos que nós nos referimos, eles vão para muito além desse reconhecimento tátil de quem está ao nosso redor e implica uma outra, digamos, epistemologia. Estar no mundo e pensar o mundo com outras visões além da visão antropocêntrica, da visão de o homem, os homens pisando na Terra, ou os homens pisando em Marte, ou qualquer outro lugar. E a parábola sobre a humanidade especulando o cosmos sem antes se conhecer, ela nos convoca ao autoconhecimento. Então, eu fico muito feliz desse encontro, Daniela, que a gente possa compartilhar um pouco das visões que esse tempo que nós estamos vivendo agora, em que todo mundo quer investigar o futuro, no mínimo, querem saber como é que vai ser o amanhã, essa coisa de pós-pandemia. Uhum. Eu tenho sido muito convidado a falar sobre a pós-pandemia. E eu não me sinto habilitado a fazer qualquer sondagem sobre a pós-pandemia, porque seria uma apreciação sobre o dia de amanhã. E como eu estou vivendo uma experiência de quarentena coletiva, são 130 famílias na reserva indígena Krenak, aqui na beira do Rio Doce, no Médio Rio Doce, em Minas Gerais, vivendo há mais de 100 dias um
confinamento. A gente evita sair e a gente evita que os outros entrem aqui também. Porque nós temos mesmo a preocupação de não contrair o vírus. E eu queria manifestar o meu carinho e solidariedade com todo mundo que perdeu irmãos, parentes, amigos nessa centena de dias que nós estamos vendo milhares de pessoas morrendo, e dizer que eu ainda estou a fim de ficar vivo por um tempo. Então, eu não vou sair por aí sem máscara, frequentando shopping e pedindo um abraço, porque o abraço pode ser o abraço do vírus. Eu estou interessado em outros afetos, então a gente pode conversar sobre isso. Você fala de afeto como fricção com a vida, né? E, quer dizer, para muito além desse senso comum que às vezes a gente pensa em afeto como um sentimento, né, de carinho pelo outro, quer dizer, afeto como essa fricção com a vida. E te ouvindo falar sobre a sua experiência de confinamento na aldeia, sobre essa convivência, você acha que a gente está sendo convocado, né, a pegar nessas armas, né, nos afetos, que você já disse que são armas poderosas, né, e essa fricção com a vida, com o outro, mesmo que o outro, nesse momento, pareça, paradoxalmente, tão distante fisicamente, né? Você acha que existe essa convocação? Em muitos sentidos, sim. Algumas pessoas tinham a possibilidade de estar disputando, por exemplo, lugar no elevador. O elevador que só cabe 8 pessoas, às vezes tinha 11. E tinha um aviso ali, cuidado, né? Mas as pessoas, elas disputavam o elevador, mas não cumprimentavam um ao outro, não viam um ao outro. Eu já assisti, já até estive engajado numa viagem dessas, de 11 pessoas no elevador, todo mundo fingindo que não está vendo ninguém, sai espremendo uns aos outros. Então é uma coisa tão estúpida. Eu tenho certeza que algumas dessas pessoas estão hoje vivendo uma solidão, um sentimento de por que eu não fui mais permeável ao contato com outras pessoas e com outras ideias quando eu pude. Quando eu estava atolado num elevador com 11 pessoas e só cabia 6, por que eu não dei bom dia para eles? O que custa dar um bom dia? Eu estou, nesse sentido, exatamente experimentando passar naquele lugar das relações que são interpessoais. Mas, da mesma maneira que nós somos capazes de ficar num elevador lotado sem ser capaz de dar bom dia ou pedir licença, nós também somos capazes de jogar em um rio os nossos detritos sem pensar se os peixes vão poder continuar habitando aquele ecossistema, aquele ambiente. Nós jogamos as chaminés das nossas fábricas no ar e não pensamos como vai ficar a qualidade desse ar para a gente respirar depois. Muito provavelmente, algumas pessoas talvez tenham vivido 50, 60 anos e não tenham atinado de que estavam habitando a biosfera do planeta Terra. Sentir que está habitando a biosfera do planeta Terra é respirar e beber água, sabendo que está bebendo água, sabendo que está respirando oxigênio. Quando nós passamos a respirar qualquer gás ou beber qualquer líquido sem a consciência disso, nós estamos nos tornando coisas. E nós estamos perdendo uma fantástica possibilidade de nos implicar com a vida e de transformar essa implicação com a vida numa potência de seres vivos num planeta vivo. A possibilidade desses afetos se constituírem em potência, ele não é natural. Ele não é uma coisa assim que você nasce com isso. Você vai ter que ser capaz de buscar essa evolução, desenvolver. Nós nos acostumamos muito com o termo desenvolvimento e fomos deixando a ideia de evolução quase que como uma categoria excêntrica, né? A gente evoluiu
dos primatas. E está ótimo, a gente não precisa evoluir desse lugar que nós estamos agora. Está muito confortável esse lugar de Homo sapiens. Parece que o vírus veio para dar um empurrão na gente, para tirar essa ideia de confortável e pôr em questão se o antropoceno, essa pegada pesada que nós, os humanos, estamos fazendo no planeta, nos oceanos, nas montanhas, nas geleiras. Quando eu imagino aquele urso bonito que passeava lá no Polo Norte, e que outro dia mesmo eu vi uma imagem dele enferrujado, magro, preambulando num lugar onde as montanhas estavam degelando porque ele não tinha mais o que pescar para comer, eu fiquei pensando, caramba, como que a gente está danando mesmo esse planeta maravilhoso que a gente ganhou para conviver. E nós estamos transformando ele em uma coisa em que nós, os humanos, incidimos sobre ele. A gente incide sobre o corpo da Terra e não tem capacidade de ter fricção com o corpo da Terra. Conversando com crianças de 8, 10 anos, outro dia, aceitei esse convite e eu estava convidando os meninos a experimentar, já que nós íamos ter um encontro mediado por uma tela, né, por essa coisa virtual, eu pensei, como que eu vou fazer com que esses meninos se sintam um pouco mais implicados nesse encontro nosso? E sugeri que eles pegassem um balde e botassem água ou folhas secas, ou uma toalha no chão, ou qualquer coisa que permitisse, que ajudasse a eles ter um sentimento de estar em contato com o mundo mineral, vegetal, que eles se afetassem. Esse é o sentido de se afetar com a vida. E uma outra imagem que às vezes também eu compartilho é da gente se envolver na Terra mesmo. Ser capaz de se envolver na Terra fisicamente, não ficar com nojo da Terra. E, principalmente para as nossas crianças, dizer a uma criança que ela não pode sujar o pezinho na Terra é mais ou menos como antecipar a robotização desse ser humano maravilhoso, porque nós estamos dizendo para ele que ele não é terra. E, na verdade, nós somos terra. Nós somos terra, somos água. Nós somos nós somos o corpo que a terra vestiu para passear. Cada um de nós é o corpo que a terra vestiu para passear. E esse entendimento da Terra como um organismo vivo, como Gaia, que eu tenho divulgado nos meus textos, ele é muito próximo do imaginário de qualquer um de nós na infância. Talvez a melhor época da vida para a gente compartilhar o entendimento da Terra como organismo vivo é com as nossas crianças de 2, 3, 5 anos, onde eles adoram rolar na Terra. A gente, ao invés de assustar eles, a gente devia dizer para eles, que bom que você se encontrou com essa maravilhosa, com essa fantástica mãe de todos. E alguns cientistas, muito recentemente, têm nos informado que a Terra, além de ter essa qualidade de um organismo vivo, ela tem afetos, ela tem humor. E quando nós incidimos sobre alguma região do planeta, sobre algum ecossistema do planeta de maneira dura, ele responde. Ele responde com ciclones, terremotos, e, em alguns casos, respondeu com os oceanos, devolvendo para as praias o lixo. O ano passado foi divulgada uma imagem impressionante no final do ano, quando uma região do Pacífico, o oceano devolveu para as praias, balneários lindos, devolveu todo o lixo de PET, plástico e cadeiras velhas e toda essa porcariada que nós, inadvertidamente, deixamos como um rastro da nossa
presença em todos os continentes, nas ilhas do Pacífico Sul, no Himalaia, nos Alpes. Precisa um fiscal andar atrás de alguém nos Alpes dizendo para ele: ei, você esqueceu o seu skate, ou você largou o seu tênis. Em todos os lugares do mundo, essa espécie de alienação do nosso estar nos diferentes ambientes, seja a água, o gelo, a montanha, a floresta, e nós nos dissociamos da vida. E se nós seguimos uma experiência de dissociarmos da vida como uma coisa, isso pode nos levar a um divórcio da nossa vida experimentada até agora pelos humanos aqui na Terra, onde nós vamos ser convidados a sair. E a Terra tem essa capacidade. Aquele cartaz que os meninos nos anos 80, 90 suspendiam dizendo: Save the Earth, vamos salvar o planeta, salve a Terra. É uma poética maravilhosa, mas ela, na verdade, é de uma inocência chapante. Os humanos não salvam a Terra. A Terra permite que a gente respira, viva, e a hora que ela decidir também, ela tira o ar. A semelhança do que acontece com quem contrai o vírus. A primeira coisa que acontece com ele, além das dores do corpo, é perder a capacidade de respirar. Aí precisa botar uma máquina nele para ele respirar. A Terra está dando um alerta para a gente. Se a gente não entender todos esses alertas graves, nós vamos ser despachados do planeta ou simplesmente vamos ser apagados.